A maioria das estrelas é composta basicamente por hidrogênio e hélio, sendo que espécies de hidrogênio, no caso prótio, deutério e trítio, são utilizados para ajudar na fusão de outros elementos químicos. E esse material acaba gerando uma quantidade também bastante grande de hélio, tanto que todo hidrogênio pode ser consumido. E após isso, para a manutenção da liberação de energia das estrelas, esse hélio precisa ser fundido, seja com o que restou de hidrogênio, seja com a liberação de nêutrons através de um processo conhecido como processo R, onde esses nêutrons são absorvidos pelo núcleo de hélio, fazendo com que ocorra um processo de decaimento beta e esse nêutron passa a ser um próton. Então há a formação pelo processo R de lítio, berílio e assim por diante. Mas também existe o processo onde o próprio hélio, que agora se encontra em quantidade muito grande na estrela, também se funde para que seja possível gerar, por exemplo, berílio, uma vez que berílio pode ser fundido através de 2 átomos de hélio. Mais especificamente, temos que imaginar 2 núcleos de hélio. E esse processo é bastante interessante, porque chega um determinado momento que, para a estrela fica mais razoável energeticamente, a produção de átomos um pouco mais pesados, pelo simples fato de que existe ali uma quantidade grande de matéria que pode levar a esses átomos e promover a liberação de energia, ou seja, a continuação de reações do tipo exotérmica. Existe a possibilidade, por exemplo, de que átomos de berílio se fundam com átomos de hélio ou mesmo recebam nêutrons para que possam gerar elementos com 5 ou até 6 prótons. Só que esse processo não ocorre de uma forma tão trivial, sendo que para a estrela às vezes é mais energeticamente favorável a fusão de átomos de hélio, no caso 3 átomos de hélio, para a geração do elemento químico que tem 6 prótons. Então, dessa forma, ocorre o que conhecemos como processo triplo alfa, ou seja, a fusão de 3 partículas alfa. Esse processo, então, ocorre através da liberação de energia do próprio sistema, fazendo com que, com uma ajuda do colapsamento da gravidade, fazer com que ocorra uma pressão muito grande e uma quantidade de energia muito alta, ao ponto que esses átomos de hélio consigam ser fundidos e, dessa forma, levarem à formação de um dos elementos mais importantes para o universo, que no caso é o carbono. Obviamente, a estrela, depois que conseguiu produzir o carbono, ela continua a gerar outros elementos químicos, como oxigênio, silício, até chegar no ferro. E quando chega no ferro, a estrela ela passa por um processo em que ela não mais libera energia, mas agora ela consegue consumir energia. E isso é um problema, porque o núcleo começa a consumir tanta energia que chega ao ponto que a estrela não se suporta mais. E ela não se suportando mais, ela explode e gera uma supernova, principalmente se ela tiver massa suficiente para isso. E esse material, então, é dispersado pelo universo. Quando nós estamos falando, então, da geração de certos elementos químicos, principalmente esses elementos um pouco mais leves, a história é muito similar. Sempre é a fusão do hidrogênio produzindo hélio e do hélio servindo de base agora para o surgimento de outros elementos químicos, seja pelo processo R, ou seja, a adição de nêutrons no núcleo, ou pela própria fusão. E isso então é bastante interessante, porque em geral o carbono ele não surge do processo R. Não há necessidade de que um átomo
de boro absorva nêutrons e dessa forma ocorra a formação do átomo que possui 6 prótons. É muito mais energeticamente favorável que 3 núcleos de hélio consigam ser fundidos, uma vez que isso faz com que ocorra a formação mais estabilizada desse átomo, uma vez que o próprio boro é um elemento bastante singular da tabela periódica e ele não é também tão comum quanto o próprio carbono no universo. Então isso demonstra que um processo bastante simplificado é a fusão triplo alfa. E realmente isso faz com que surja esse elemento tão importante para a vida e, obviamente, para a constituição do universo. Muitos planetas e suas luas são compostos por gases oriundos do carbono. Então existem muitas luas de planetas grandes como Júpiter, Saturno, que possuem uma grande quantidade de compostos oriundos do carbono, seja dióxido de carbono e até mesmo metano. Obviamente que, quando percebemos a existência de metano, nos questionamos se aquele metano é de origem orgânica ou se é de origem mineral. E, obviamente, até hoje, só tivemos a resposta de que esse metano que se encontra nas luas e nos planetas gasosos tem origem de forma mineral. E isso é bastante interessante porque demonstra que os planetas e suas luas possuem na constituição mineral a presença de carbonatos muitas vezes. E os carbonatos são um grupo de minerais bastante comum, tanto na Terra quanto no universo. Então, o carbono ele se demonstra como um dos elementos mais comuns do universo. E a questão é, por que será que o carbono ele é tão comum no universo e, ao mesmo tempo, ele também é responsável pelo surgimento da vida? Poderíamos nos questionar, será que não deveria ser um elemento mais raro, uma vez que a vida, até hoje, nós não encontramos em nenhum lugar que não seja a própria Terra? E a resposta para isso é, o carbono ele é o elemento mais eclético da tabela periódica. Ou seja, o carbono ele consegue fazer uma quantidade de ligações muito maior do que outros elementos químicos. Nós estamos falando de um elemento químico que consegue fazer 4 ligações covalentes. E isso não é algo trivial. A maioria dos elementos químicos conseguem fazer no máximo 2 ligações covalentes. E o carbono ele consegue fazer 4. E são ligações relativamente curtas, sendo que a ligação simples ela tem em torno de 154 picômetros. Só para a gente ter uma ideia, um picômetro é 1 trilionésimo de metro, ou seja, 1 dividido por 1 vezes 10 a 12, ou seja, uma quantidade realmente minúscula. Nós estamos falando de ligações atômicas. Existe também a ligação conhecida como ligação dupla, e nesse caso, essa ligação dupla ela é mais curta ainda, sendo que ela possui 134 picômetros. E a ligação tripla tem ali em torno de 120 picômetros. Ou seja, conforme a estrutura vai fazendo ligações que são mais saturadas, a distância vai diminuindo. E o que isso quer dizer? Quer dizer algo fantástico. Quando nós temos um átomo de carbono e ele faz uma ligação do tipo simples, ele consegue fazer pelo menos mais 3 outras ligações. Essas ligações, por serem simples, isso indica que existe somente o compartilhamento de 2 elétrons, ou seja, um elétron do carbono e um elétron do outro elemento. Dessa forma, é uma ligação que pode ter uma certa distância e ela é um tanto quanto até mais maleável. Contudo, quando nós fazemos uma dupla ligação, o que acontece? Ocorre a aproximação de 2 elétrons que existem no átomo de carbono. E esses elétrons
vão compartilhar mais 2 elétrons de um outro elemento químico, como por exemplo carbono e oxigênio formando uma dupla ligação. Essa ligação ela tende a se aproximar mais. Por quê? Porque o elemento que o carbono está fazendo a dupla ligação, ele tende a ser mais eletronegativo que o próprio carbono. Então isso faz com que essa ligação diminua de tamanho, porque o elemento químico que está ligando com o carbono puxa os elétrons com mais força na direção dele. Dessa forma, então, a ligação tende a ficar um pouco menor e, ao mesmo tempo, mais rígida. Ela ficando mais rígida, ela vai possuir 2 eixos de rotação. E isso, então, faz com que ocorra ali uma estrutura menos maleável. E essa estrutura, então, ela vai se tornando uma estrutura ainda que pode possuir quebra de ligações. Se ela pode possuir quebra de ligações, ela é uma ligação do tipo insaturada. Se ela é uma ligação do tipo insaturada, significa que aquele composto químico ele pode passar por um processo de saturação. E o que é o processo de saturação? É quando a dupla ligação ela é rompida e o carbono fica com um elétron para se ligar a um outro elemento químico, que pode ser o carbono ou hidrogênio, e o outro elemento químico pode fazer uma ligação com outro elemento. Isso demonstra o quê? Que as estruturas formadas por carbono têm uma grande capacidade de concatenação. O que seria concatenação? Seria a manutenção de uma ligação entre carbono e outra estrutura, que na maioria das vezes é o próprio carbono, e permitir que uma outra ligação seja feita com um carbono vizinho. Isso vai formando uma cadeia carbônica. E a cadeia carbônica é uma estrutura singular dos compostos químicos, uma vez que muito poucos elementos conseguem formar cadeias. Basicamente, só o carbono e o silício conseguem fazer cadeias relativamente longas. O grande problema é que o silício não consegue manter essas cadeias longas compactas, ou seja, não consegue fazer com que essas cadeias se mantenham ligadas na maioria das vezes. Então elas são relativamente curtas comparadas com o carbono. As ligações do tipo de carbono, elas podem ter muitas vezes estruturas gigantescas, com mais de 100 carbonos interligados, ou seja, a formação dos chamados polímeros. Essa estrutura, que é a estrutura polimérica, basicamente só o carbono consegue fazer. E isso garante ao carbono a possibilidade de ter mais de 1 bilhão de compostos químicos. Além da dupla ligação, também existe a tripla ligação. Ela é mais curta, como eu disse, em torno de 120 picômetros. E ela pode sim estar presente dentro de estruturas longas como polímeros. Só que pelo fato de termos 3 elétrons interagindo, pode ser com nitrogênio ou até mesmo com oxigênio, e até mesmo outro átomo de carbono, isso faz com que o compartilhamento tenha que ter mais energia para manter a ligação. Então isso promove uma diminuição do comprimento de ligação. Então os átomos de carbono ficam mais próximos. Esse tipo de ligação ela já não é tão comum, ela já é um pouco mais sintética. Ela tende a existir mais em compostos feitos em laboratório, sendo que a maioria dos compostos orgânicos possuem ou ligação simples ou ligação dupla. Então essas características fazem com que o carbono se torne o elemento mais eclético, mais versátil da tabela periódica, porque basicamente ele pode ser utilizado para se ligar com qualquer outro elemento que nós temos na tabela periódica. Obviamente, se ele não tivesse essas características, nem a vida existiria, uma vez que a molécula de DNA ela é altamente complexa. Se nós olharmos a estrutura dela, nós vamos ver que existem lá várias estruturas, como as bases nitrogenadas, a necessidade da presença de açúcares,
que são todas estruturas essas que possuem ciclos, ou seja, estruturas altamente complexas. Outra característica é que nas duplas ligações, assim como nas triplas também, existe uma grande quantidade de energia retida. Por exemplo, quando temos que fritar algum alimento, nós não utilizamos gordura, nós tendemos a utilizar um óleo. Por quê? Porque o que difere óleo de gordura é que o óleo possui duplas ligações na sua estrutura. Dessa forma, quando aquecemos essa substância, ela tende a romper uma das ligações. E dessa forma, ela se torna uma estrutura agora saturada. Por quê? Porque você liga átomos de hidrogênio nessa região onde ocorreu o rompimento da ligação. Quanto mais saturada a estrutura, mais ela tende ao sólido. Por isso que óleo ele é basicamente um líquido viscoso e a gordura ela é sólida. E a gordura não consegue liberar tanta energia quanto o óleo. Dessa forma, então, o óleo serve para fazer a fritura e dessa forma, então, liberar energia para o meio, fazendo então com que ocorra a transformação física no alimento que a gente quer fritar. Então, basicamente, essa que é a ideia. O carbono ele é um elemento muito diferencial de toda a tabela periódica. Sem ele, realmente não existiria a vida, mas também não existiria muitos compostos que se encontram no reino mineral. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. É muito importante também que vocês compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam conhecer aspectos científicos e, dessa forma, auxiliar no crescimento do canal. Antes de ir embora, dá uma olhada aqui na descrição, que eu vou deixar um link que pode ajudar bastante no enriquecimento da sua capacidade intelectual em relação à ciência. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.